Olá, ficamos felizes que você vai dedicar parte do seu tempo para nos escutar. Meu nome é Daniel Ottoni. Você está escutando o ConnectCast, o podcast do cavalo. Hoje nós estamos aqui com o Fred e vamos falar sobre o planejamento e os objetivos do Aras e do CTE. Fred, há muito tempo nós nos encontramos na feira e nem nas exposições para ter um bate-papo como esse. Eu queria que nesse momento você mesmo se apresentasse para quem está escutando o ConnectCast. Certo. Bom, o prazer é meu, obrigado pelo convite. Bom, eu desde o segundo período assim, da faculdade, entrei na faculdade em 98, desde o segundo período comecei estágio, essas coisas mais voltadas assim, para o cavalo. Aí, depois eu acabei indo um pouco mais para o lado da reprodução. Logo depois de formado, eu cheguei a fazer um ano, uma estação, trabalhando, e aí veio essa mudança assim, mais diária. Assim, né? Eu acabei indo para um lado mais de gestão, de uma parte que envolve mais gerenciamento de equipe, gestão comercial, e é uma parte também da gestão e treinamentos técnicos na empresa. Há 12 anos eu estou na Vetnil, e aí acabou que a gente tem uma proximidade muito grande com o cavalo, né? Por conta da própria linha da empresa, da história da empresa, ter nascido no cavalo. E a nossa ligação com o campo, assim, na Vetnil, no cavalo, ela é bem maior que nas outras linhas que a gente trabalha também, sabe? A gente faz a parte, assim, dos aras parceiros, de clientes, de maneira geral, de visita técnica, de apoio, de protocolo. Então, assim, o cavalo, desde o meu segundo período, nunca saiu, vamos dizer assim, né, da minha vida profissional, sabe? E aí a gente tem trabalhado muito essa parte da Vetnil, que é a parte técnica, e a gente tenta ajudar os clientes também trazendo essa parte mais de gestão, né? Associada a essa questão, às vezes, nutricional, que a Vetnil trabalha dos suplementos, dos medicamentos. A gente tenta trazer também um pouco de gestão para a vida dos clientes, dos aras, assim, sabe? E a gente vê que muito das melhorias que às vezes ainda existem, né? De possibilidades gigantescas ainda, passam por esse caminho, que o pessoal ainda peca um pouco nesse sentido, né? A galera não curte muito e tal, e a gente tenta ajudar um pouco nesse sentido também. Ô Fred, interessante. Primeiro, uma vida, né, dedicada ao cavalo, dedicada ao ofício. Está de parabéns, não é fácil, tem vários desafios, vários momentos que muito provavelmente Sim. a gente repensa, né? Acredito que quem está escutando a gente tem esses momentos, é natural para todos nós. E você está aí firme no propósito de melhorar a qualidade de vida dos cavalos com uma pegada forte na nutrição. É interessante que você Sim. também observou, assim, fez um link da nutrição com a gestão e no planejamento. Em algum momento eu entendi da sua fala que você compreendeu assim, olha, às vezes eu entrego a nutrição e ela não acontece tecnicamente por alguma falha de operação, de gestão. E ao longo dos anos que eu trabalho com o Vinícius, a gente também bate forte nessa tecla, né, Vinícius? Que muitas vezes o pacote tecnológico da nutrição está ótimo, mas a operação no dia a dia, nas rotinas, deve ser ajustada. Você tem alguma experiência para contar para a gente, para os ouvintes aí, Vinícius, em relação a isso? É isso, né, Daniel? Acho que a gente acaba vendo muito a turma tentando, né, ou buscando um formato ou um processo mais padrão, mais que sirva para qualquer situação e esquece um pouco das variações, né, que isso pode acabar tendo. Assim, eu de uma forma mais grosseira, né, a gente acaba vendo a busca da fórmula mágica, né, e muitas vezes a negligência de um monitoramento, de um acompanhamento. Eu acho que é um negócio que o Fred falou fundamental, que é a questão da gestão, no sentido, né, ele deu o exemplo dele, da vivência dele, da gestão de equipe dentro da equipe dele, né, mas eu acho que é uma coisa que ainda a turma, alguns poucos aras, né, mas a turma do cavalo em geral que a gente convive, que a gente conhece, né, e que a gente vê que tem resultado, é a turma que faz isso dentro do aras. É a turma que cuida do volume de comunicação, é a turma que cuida de padronizar o processo, é a turma que cuida de não ter desperdício. E aí, no final das contas, você vai vendo uma melhoria pontual em vários microprocessos e, no final das contas, a coisa melhora como um todo, assim, né? Não tem muito aquele negócio, eu vou
eu vou ajustar 100% algum processo, eu vou ajustar 100% alguma coisa. Todo processo tem falha, né? E aí a gente vai cercando para tentar minimizar essas falhas. Só que quando a gente consegue ajustar várias etapas daquilo que envolve, e aí nós podemos falar de nutrição, podemos falar de reprodução, podemos falar de treinamento, podemos falar de gestão financeira, né? Quando a gente cerca o máximo possível e tenta melhorar um pouco de cada microprocesso desse, no final das contas a gente tem uma melhoria grande naquilo ali que a gente está, né, tendo como objetivo, que a gente identificou como um problema, né, que a gente identificou como uma diferença entre o que é realizado e o que é esperado, o que está fora do objetivo, né? Eu acho que hoje isso mudou muito, e até, né, Fred, desmistificando um pouco do papel do comercial no campo, assim, né? Sim. Antigamente acabava sendo até muito meio uma área que a turma falava assim, não, eu não quero ser vendedor, eu não quero ir para o comercial. Sim. E hoje o cara que é promotor de produto, o cara que entrega mais do que o produto, né? Eu acho que mudou até a forma de ver esse mercado, a forma de ver essa pessoa dentro do mercado, né? Como que você vê isso, assim? Então, aí, assim, interessante, assim, cara, esse caminho que você tomou, assim, nessa visão, sabe? Porque a gente consegue fazer um paralelo dele, e é engraçado como que a gente vê ainda uma evolução que está por vir nesse sentido, mas uma evolução gigantesca. Eu tenho nessa área mais de gestão comercial aí 16 anos, mais ou menos, 16 e meio. Você pegar os últimos 10 anos, principalmente, assim, você vê uma evolução muito grande, cara. E, assim, 10 é muito pouco quando eu penso na evolução de mercado, de jeito de trabalhar, sabe? E eu acredito que essa evolução vai ser cada vez em períodos mais curtos, assim. E aí a gente pode falar aqui sobre... A gente pode passar aqui 3 horas falando sobre isso, sobre os veterinários atuando nesse campo, sem nem falar do cavalo em si, né? Falando de gente primeiro, assim, né? Mas é engraçado como é que a gente, através dessas adaptações e mudanças que a gente foi obrigado a fazer, hoje, assim, ó, vou dar um exemplo que você comentou da galera ter essa rejeição à venda, produto e tal, né? Cara, hoje eu lançar um produto e ficar sozinho no mercado muito tempo é quase impossível, entendeu? Até pelo tamanho do processo e o tempo que gasta um processo, às vezes, interno dentro de um registro lá no Ministério. Cara, muito difícil eu ter uma ideia, conseguir registrar, ela sair e eu ficar sozinho. E aí a gente fica naquela guerra, né? Pô, fulano tem esse, o ciclano é igual, e qual que eu vou, qual que é mais barato, quem que me patrocina, quem que eu uso. E aí a gente fala muito, cara, na equipe. Pô, o negócio que vai ser muito difícil de outras equipes entregarem, se a gente fizer bem feito, é o trabalho de serviço para esse área junto com esse produto, entendeu? E aí, quando a gente pega serviço, você vê como é que, indo de encontro ao que você falou da receita de bolo, que a galera quer, né, da receita mágica ali, cara, a gente chega às vezes numa visita e a gente tem muito para entregar para esse cara, sabe? De ferramenta de gestão, de dica, de experiência. E tem hora que o próprio cliente, que é o maior, devia ser o maior interessado em retirar, né, conseguir tirar o máximo possível da gente nesse sentido. Não, o cara quer que você deixe ele um protocolo anotado numa folha, entendeu? Deixa aí quais são os produtos que está usando, o que vai fazer aí, e tá beleza. O que fulano fez, o que ciclano fez. E eu bato muito na técnica com a equipe, cara, não faz, entendeu? Porque assim, a suplementação ela é o último ajuste fino do negócio. A base lá começa na escolha, na nutrição, então ela é o nosso ajuste. Se você fizer uma receita, já está errado, cara. O cara já está usando o produto que não está usando naquele momento, sabe? Então a gente tenta fazer isso. É difícil, tem hora, né? Porque é normal, a gente, inclusive quando você tem um cara parceiro, campeão e tal, o que você quer é que os outros espelhem o uso daquilo nele, claro. A gente tenta criar a cultura do, cara, faça o seu de acordo com a sua necessidade, né, do seu Aras. Você vai gastar muito menos, tem muito mais resultado, entendeu? Conta com a equipe para te entregar isso. A gente tem isso de graça para quem é cliente assim da empresa, entendeu? Então, não sei, cara, eu acho que a gente tem que mudar um pouco a cabeça do próprio mercado. O mercado consumidor ainda busca a receita, a forma mágica, o jeito mais fácil, entendeu? E a gente está aí para entregar o contrário. Fred, é quase que um paradoxo, né? Assim, é um negócio muito contraintuitivo. Aconteceu uma passagem parecida com isso aqui há pouco tempo comigo num parceiro nosso. E assim, uma ansiedade, um cavalo iniciando a vida atlética, iniciando treinamento e tal, uma ansiedade gigante para poder suplementar, para poder ganhar musculatura e tal, não sei o quê. Eu falei, bicho, calma, né? Não existe milagre. Assim, quanto mais ansioso a turma fica, mais isso reflete no processo, né? Assim, reflete no treinamento, reflete na equipe, reflete
na pressa de tentar fazer alguma coisa rápida e tem que ficar pronto para tal época e tal. E assim, a gente vê que isso não tem consistência, né? No final das contas. E aí foi exatamente isso, assim, que a gente conversando, eu falei com ele, cara, calma que isso é ajuste fino, né? Na hora que chegar o momento de manter em alta performance, eu acho que é muito difícil a gente manter uma tropa em alta performance sem suplementar, né? Pensando que a gente tem alimentos para média, né? Eles são feitos para média. São formulações, né, que atendem uma quantidade gigante de uma população, né, de indivíduos, às vezes nem pensada para aquele tipo de esporte ou para aquele tipo de indivíduo, mas às vezes sim. E obviamente que essa diferença individual acaba vindo com esse ajuste fino, né? E o que a gente vê é isso, né? É o contrário. É a turma tentando suplementar antes de pensar num volumoso de qualidade, antes de pensar numa baia bem cuidada, limpa, com cama bem trocada, com rotina, né? Antes do cara... É engraçado esse negócio, porque eu sou muito fã, assim, da gente levantar número nos aros, sabe, Fred? A gente tem uma cultura, tá no DNA nosso, a gente tomar decisão baseada em número. E eu sempre falo assim, quando tem um indivíduo ou dois, ou às vezes um pequeno grupo que a turma quer chegar numa performance assim, mais alta, né? Um nível de competição mesmo, às vezes até de nacional, e aí os caras falam, e aí, quando que é a hora? Eu começo a fazer outras perguntas. Falo assim, mas assim, a gente tenta, para esse pequeno grupo, às vezes, ou para um indivíduo ou outro, começar a medir consumo, por exemplo. Eu não sei quanto que esse cavalo come de ração, mas eu não sei quanto que ele come de feno, de volumoso. Sim. E aí os caras, às vezes, têm dificuldade, por exemplo, de preencher uma planilhinha ali, que o cara tem uma rede de feno na baia, uma balancinha com um gancho, onde ele pode ir lá pesar antes e depois de colocar. Então eu sei o que é oferecido, eu sei o que é sobra entre um trato e outro. E aí tem uma pranchetinha com uma planilhinha na porta da baia que o cara tem que ir lá e preencher aquilo ali 1 ou 2 vezes no dia. E às vezes os caras têm dificuldade de implantar um processo simples desse. Sim. E aí, assim, a gente vai para aquele questionamento, né? Pô, se eu tô com dificuldade de fazer um negócio tão minimamente possível, né? Assim, necessário para eu poder entender o que esse cavalo está comendo de dieta, etc. Será mesmo que nós vamos conseguir medir uma quantidade em gramas, em miligramas às vezes, para poder suplementar esse cavalo? E vamos fazer isso certo? Então, assim, é só o cara querer, né? Porque ele dá conta de pesar e de colocar aquilo ali todo dia, mas ele não dá conta de ir lá e anotar na prancheta, pô. Qual é a diferença dos dois processos? Né? Então é essa cultura. E eu acho que, assim, essa cultura do imediatismo, né? Que ela não é só do cavalo, ela é geral, né? Ela talvez explique um pouco isso aí, sabe? O cara, ele tem a tendência a fazer, ou aceitar fazer, ou se dispor a fazer, o que ele enxerga um resultado ao prazo mais curto possível, né? E aí, quando você fala com ele que o suplemento é um ajuste fino, o que ele quer? Cara, então isso aqui é o que faz a diferença entre um e outro. Então, esse aqui eu vou me dedicar a pesar 100 gramas dele, esse aqui eu vou fazer o 20 ml na boca, porque talvez ele enxergue ali mais sentido do que pesar o feno. O feno vai falar assim, cara, o feno eu vou colocar enquanto ele der conta, vai ter na baia. E assim, engraçado, você falou dos gerentes de aras hoje. Pô, hoje a gente tem aras que são potências, assim, com gerentes, assim, com responsabilidade gigantesca, inclusive financeira na mão, pode custo do aras, aquisição de animal, do que representa você botar 20 cavalos no nacional, num congresso da BQM e tal, e não ganhar nada, quanto foi de dinheiro investido em um ano ali pra você não levar nada. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. E aí a gente tem uma máxima assim, na administração, assim, né, na gestão, que os caras falam assim, o que não é mensurável não é possível ser gerido. Eu até acho que tem alguns pontos que a gente consegue ver uma exceção nisso. Mas, via de regra, 90% é assim, né? Cara, se você não tem um número para poder mensurar, é muito difícil fazer alguma gestão ali correta. Você vai fazer uma gestão muito intuitiva, né? E aí, cara, você pode errar a sua intuição ali, como você pode acertar e tá muito certo. E aí, quando a gente passa a acompanhar alguns áreas que tem uma pegada mais comercial e por questões de prestação de conta, às vezes mesmo, o cara é obrigado a fazer isso, você vê que o foco não era nem o resultado, o foco era, às vezes, a prestar a conta para o investidor ou para o proprietário e tal, e como que a coisa anda melhor, sabe? Como é que você, às vezes, fala assim, cara, eu tirei 2 quilos de ração do cavalo e não mudou nada, tá a mesma coisa. A gente hoje tem deparado muito, cara, muito assim, ó,
com o protocolo de suplementação, a gente tem que chegar no Aras, pedir para não suplementar durante um tempo, fazer um trabalho, por exemplo, de suplementação mais focado em metabolização hepática, fazer um trabalho mais focado em intestino, para recuperar o cavalo, que ele já não dá conta mais da bagunça que virou aquilo ali, entendeu? E é engraçado, né? A gente entrar no Aras para falar com o cara, não, para com tudo, cara, porque seu problema hoje não é o suplemento que você está dando, é justamente a falta de controle do que você está dando, né? E aí você pensa assim, Vinícius, todo mundo falando, criar o cavalo hoje é muito caro e tal, pensa o tanto de dinheiro jogado fora sem resultado numa dessa, entendeu? De repente, só de mensurar. E assim, a gente tem eu vou ter um passo antes até, cara, do que você falou de pesar o feno. A gente tem uma palestra de suplementação de animal atleta, e é muito engraçado. Quando vai começar a palestra, eu vou fazer a palestra, você vê na cara de todo mundo assim, cara com um bloco na mão, ele quer que você fale o nome do produto, quantos gramas por dia, e ele quer que você fale um para outro, um para égua, Aí a gente começa, cara, o primeiro slide da palestra, cara, é assim, objetivo. Escrito no quadro, objetivo. Qual que é o seu objetivo para criação? Pergunta isso hoje para 10 clientes seus, eu vou te falar que 10 vão responder assim, o objetivo é campeão nacional. Então, você tem tropa para ser campeão nacional, cara? Você tem mão de obra para ser? Você tem investimento para ser? Tipo assim, o objetivo de todo mundo é ganhar, mas você vê que quem escolheu direito onde tem que brigar, cara, tem tido resultados melhores, assim, sabe? Então, assim, o Aras, às vezes, não tem o objetivo dele definido. Se eu não sei nem onde é que eu quero chegar com aquele cavalo, com aquela tropa, se eu quero 1, 2, 3 ou 50 potros, sei lá, numa pista, ou animais numa pista, como que eu traço, cara, meu programa, meu plano de voo aí, né? Como é que eu traço minha estratégia se eu não sei o que eu quero com aquilo ali? Eu quero ganhar uma nacional. Quantos cavalos consegue levar para a nacional? Qual categoria que você vai disputar? Você sabe quem vem ganhando a categoria? Não sabe nada, cara. Mas ele quer da gente, assim, quantos gramas tem que dar de tônus pro cavalo, entendeu? Falou, nós vamos ter que dar um passo atrás, e nós vamos chegar no tônus bem rápido, mas assim, nós temos que entender primeiro o que você tem de objetivo, até para entender o que você está disposto a gastar. E o que você precisa ter de, por exemplo, mão de obra. É o que você falou, seu tratador, ele consegue fazer 5 protocolos diferentes, ou já passar um suplemento igual para todo mundo. Então, se você não tiver, eu não tenho como te indicar um para cada cavalo. A gente vai ter que fazer um bem bolado para o Aras. Pode não ser o melhor mundo, mas nós vamos conseguir adequar. Mas a gente tem que entender. E você vê que uma galera não quer passar essas etapas, entendeu? O cara quer, tipo assim, o que eu tenho que dar, quanto que eu tenho que dar, e 15 dias os cavalos têm que estar voando. E não tem essa gestão do caminho, sabe? Do entender onde quer chegar, o que tem que fazer no caminho, quais são as escolhas e mudanças que ele vai ter que impor dentro do Aras. Vai ter que ter uma consultoria. Consultoria não é só de quem chegar lá e ensinar o cara a montar. A consultoria envolve uma série de outras coisas, né? E eu acho que, assim, quem está navegando nesse mundo, ou está entrando nesse mundo, a chance de ter sucesso é gigantesca. Um negócio interessante, né? Que a gente vê isso real, assim. Você tem cara que, igual você falou, o cara fala assim, eu faço um volume de potro aqui por ano. E no caso do Machado, por exemplo, eu quero eu quero ter a chance de tirar um competitivo. Sim. Dependendo do volume de potro que você faz, né? E aí depois, como que ele vai para nacional, se ele vai no seu sufixo, se ele vai ser arrendado, enfim, tem N possibilidades, né? Uhum. Mas do mesmo jeito, tem cara que a briga é outra, né? Assim, o Aras, ele não quer levar um cavalo para ganhar, ele quer ser melhor expositor, ele quer ser melhor criador. Sim. Então o volume de tropa, o volume de investimento, obviamente, totalmente diferente. E um negócio interessante que você está falando, assim, a gente fica vendo muito, ainda eu acho, no cavalo, mais do que em outras espécies, né? Mas a venda desse pacote milagroso, assim. E eu e o Daniel, a gente vai muito junto, né, nos aras. Uhum. E tem aras, por exemplo, que a gente mexe até no organograma, nas relações de poder entre as pessoas, né? Assim, a turma de campo, a turma de pavilhão, a turma de puxada, a turma de montada, e aí você começa a ajustar a coisa num nível tático, estratégico, que a gente não está olhando para a operação ainda, às vezes, né? Sim. A gente acaba olhando para a operação em paralelo, mas assim, os outros níveis da gestão acabam eles precisam ser tocados, né? Porque se a gente não cuidar disso, o processo e a operação lá, eles não vão acontecer direito. Uhum. Não tem validação das hierarquias, os caras não conseguem, a coisa não anda, né? Sim. Então, quando a gente pensa nesse pós-venda, né? Puxando lá atrás o que a gente falou, pensa nessa entrega do que a empresa faz. Eu acho que a empresa de mineral, especialmente, de suplemento acho que hoje as empresas de ração, o mercado tem evoluído muito para isso.
Ainda não vejo muito essa pegada no mercado de volumoso, de forragem Sim. conservada, de feno, etc. Também não. Mas essa pegada do suplemento, das empresas de suplemento, né? E aí, que a gente conhece muito bem, né? A gente acaba vendo um pouco mais dessa entrega, assim. Além desses pontos, assim, o que mais que você vê da rotina mesmo, assim, que você fala assim, ó, quando a gente mexe aqui, a coisa às vezes demora um pouco, às vezes é um resultado mais de médio e longo prazo, mas a gente, assim, mexendo nessa estrutura, Sim. mexendo nisso aqui, a gente vê alguma coisa mais para frente, assim. O que é marcante para vocês? Vou te falar, Vinícius, uma coisa que hoje tem marcado no sentido de é muito claro para a gente quando a gente pega quem está tendo resultado e algumas modificações nesse sentido, entendeu? Primeira coisa, cara, é uma boa gestão de tempo do preparo para esse animal chegar numa pista ou chegar, sabe, num leilão, seja o objetivo que você traçou para ele, entendeu? Por que eu falo isso? Vamos começar por potro, tá? A gente às vezes visita o Aras, cara, há 7, 8 anos. E todo ano tem 3, 4 potros com a mesma história. O potro está com 30 meses, falta 4 centímetros. O potro tem 30 meses, falta 5 centímetros. O potro... E aí, o que tem? Cara, eu tenho um monte de coisa para você que você vai gastar 1/3, mais ou menos, do que você vai gastar com potro de 30 meses e vai te entregar muito mais resultado, tá? Você vai pegar um cavalo que vai te entregar em mais ou menos 85% do peso adulto dele até os 18 meses e 90% da estatura até os 18 meses. E aí você está querendo investir 3 vezes, 4 vezes mais caro e mais produto aos 30 meses, onde está faltando 2%, 3%, 5% para ele te entregar. Vamos pôr 10% no exagero do animal tardio, por algum motivo atrasou ali. Então, assim, a conta já começa errada até de investimento, aí, entendeu? O que você vai gastar com esse potro, você tinha tratado 10 potros lá atrás e não tinha nenhum potro hoje nessa situação. E aí, quando você pega isso no primeiro ano, chama atenção, às vezes, por uma falta de noção, entendeu? Às vezes não tinha essa ideia. Aí você pega, faz um trabalho, explica e tal. E na mesma visita você pega e vê um potro de 6 meses, 10 meses. Falei aquele ali, também atrasado. Não, mas esse é normal, com o tempo recupera. Dá vontade até de marcar. Pode esperar 18 meses que o telefone vai tocar e aquele potro está na régua com problema de registro, entendeu? Então você vê que assim, eu acho que o aprendizado do bati a cabeça aqui, errei, podia corrigir, ele no cavalo, ele me chama a atenção que ele às vezes é um pouco mais lento mesmo. O cavalo, ele envolve várias culturas e ele é extremamente diversificado em termos de influência que tem dentro do Aras, né? Então, esse potro passa pela opinião do tratador, pela opinião do gerente do Aras, o veterinário da empresa de experimentação, o veterinário da consultoria quando tem. E aí fica ali 6, 7 pessoas, às vezes cada um pensando para um lado, entendeu? O dono, muitas vezes, o que ele vai seguir não é o que ele tem que seguir, é o que ele está a fim de ouvir, sabe? Então, assim, não é legal, não é confortável ouvir e falar, cara, esse histórico te cria dessas réguas que você está usando com esse cavalo, historicamente é problema de altura. E não tem problema nenhum, deixa que você assuma isso e trate desde o início, né? Aí não, o cara prefere não ouvir isso, não, fulano falou que não, com o tempo, vai ter dor de cabeça, cara, porque bater a régua lá, não tem conversa, entendeu? Esse é um histórico que me impressiona, como é que ainda, culturalmente falando, quando a gente fala em potro, a galera ainda é muito atrasada para tratar e para cuidar, entendeu? A gente dá uma invertida, a gente gasta demais em fases que entregam menos e gasta muito pouco nas fases que eles são mais gratos e mais entregam resultado para a gente, sabe? É uma inversão que a gente batalha para mudar, mas tem bastante dificuldade. Ô Fred. Legal. Só complementando, Daniel, fora a implicação clínica, né, Fred, das indiscriminadas aplicações de GH, né? Nossa! Na tentativa de recuperar isso aí sem assim, isso aí eu acredito que num futuro próximo a gente não vai ter esse dado, né? É difícil medir isso, mas a gente vê, né? Assim, observações de campo, eu acho que a gente poderia talvez incentivar ainda mais essa inversão, né? Essa mudança, porque a gente vê muita tropa estourando cedo demais, seja por excessos, mas por tomadas de decisão lá atrás que poderiam ter sido diferentes, né? Então, eu acho que isso aí é um negócio que vai muito de encontro com essa inversão de cultura mesmo, né? De tomada de decisão tardia, de tomada de decisão imatura, às vezes, porque não tem muito fundamento para tomar aquela decisão. Então, eu e o Daniel, a gente gosta de trazer isso muito na mesa, assim, quando a gente está
fazendo planejamento, né? Assim, nós temos maturidade de dados para tomar essa decisão? Nós já trocamos o tanto de ideia que precisava de trocar e já podemos tomar essa decisão? Ou nós ainda estamos numa fase aqui de toró de palpite, né? De botar na mesa as possibilidades e sair daqui com o planejamento, né? E assim, ó, eu acabei de comentar, né, que pô, quando a gente não faz uma gestão muito baseada em dados, assim, ela fica mais difícil e tal. E é muito difícil levantar esses dados, assim, com uma certa precisão. E a gente depende que esse dado chegue de pessoas que muitas vezes não estão interessadas em passar, entendeu? Porque esse cara vende genética, então ele não está afim de passar esse dado. Esse cara não quer que ninguém comente que o cavalo dele foi feito um hormônio, enfim, né? E assim, engraçado que eu tenho um caso, o Daniel sabe até desse caso, a gente bateu um papo uma vez nacional, eu tinha acontecido na época, claro, não vou comentar quem é. Cara, mas de um cliente que ligou pra gente, assim, ó, faltava 4 centímetros no cavalo de 33 ou 34 meses. Eu falei, Fred, e aí? Aí eu falei com ele assim, cara, tenho o que fazer, entendeu? Mas de verdade, a minha chance de entregar resultado é mínima. Quando eu falar que é zero, ela é mínima. Não torcer para esse cavalo ter tido algum atraso fisiológico, ele ter uma curva de crescimento um pouco diferente, não tinha um raio-x funcionário para a gente acompanhar e tal. E aí ele falou comigo, olha que engraçado, o normal quando chega assim para a gente é assim, ó, eu já comprei o hormônio. E aí ainda vem um outro defeito, quando o cara ainda fala isso, eu comprei o hormônio, o que tem para suplementar, ainda é legal, cara. Olha o mundo que a gente vive, ainda é bom. O problema é quando o cara fala assim, eu já comprei o hormônio, então agora que está no hormônio não precisa de mais nada. Cara, o hormônio vai te entregar uma curva nova aí que você precisa tentar aproveitar. Entendeu? E aí... Se não tiver boia, né? Já era. É hormônio jogado fora, aí vem só a dor de cabeça, não vai colher nada de bom. Aí esse cara falou assim, eu não tenho uma experiência boa com hormônio no Aras. Às vezes que eu usei para crescimento, o resultado não foi adequado, eu tive outros problemas e tal. Eu quero uma solução, mas não quero hormônio. Meu Deus do céu, agora ficou legal. E ele falou, e o técnico para registrar o cavalo me aconselhou castrar. Falou, ó, beleza, então é o seguinte, vai gastar tanto, e a chance de resultado é tipo 3%, sei lá, chutando assim, né? Porque é muito raro. Quer fazer? Ele, não, quero. O cavalo vale, no mínimo o que vai sobrar para ele, porque se não te der altura, vai ficar o cavalo já com índice de preparação, você vai botar ele em pista e tal. E aí chegou, entendeu? Foi talvez o melhor resultado que a gente teve desses impossíveis, assim. Mas o que me chamou a atenção, mais do que a gente vai estar muito satisfeito com o resultado, foi a aversão de um dos né, de um usuário ao uso de uma solução que para eles é extremamente corriqueira, né? Que é justamente o que dá o respaldo do cara, não, beleza e tal. Então, assim, tomara, cara, que essa cultura comece a mudar, sabe? E a gente tenta mostrar para eles que às vezes uma seleção lá no início é melhor. Principalmente raças que têm um perfil de criação mais extensivo, né? O machador, cara tem 50 portos lá, paridos lá, 60 portos. Cara, não dá para você trabalhar um produto de R$800 o balde em 60 portos. Eu não vivo no mundo fora da terra, não. Mas aí é o seguinte, esses 80, você tem que ter já que você tem essa quantidade, você tem que ter uma escala de prioridade ali dentro, entendeu? Seja de quem atrasa, de quem não atrasa, de quem tem problema de tamanho, de quem não tem, de quem é o xodó, a aposta do Aras para o ano, para daí 2 anos. Você tem que ter essa escala. Se você não for dar conta dessa escala, você faça então uma redução de volume. Porque senão você ficar com muita gente maltratada. E aí o ideal é você, sei lá, 3 lojas, que é o A, o B e o C. Nós vamos investir no A, o B vai ser um respaldo do A, se alguma coisa ali não andar, eu vou subir um desse aqui de categoria. Mesma coisa o C, vai ser que vai vender, sei lá. E também a gente não vê muito, é pouco frequente essa segmentação, sabe? Só fazendo um disclaimer aqui, né, Fred? A gente, enquanto veterinário, né, não é que a gente não concorda, que a gente não gosta de uso de qualquer medicamento ou qualquer estratégia, né? A gente não gosta dela mal feita, decisões mal tomadas, né? Para corrigir erros de manejo com outros erros de manejo, né? Isso. Eu acho que é importante a gente frisar isso, exatamente, né? Porque assim são soluções que estão no mercado, né? Não, e tem que ser usado, entendeu? A gente tem vários casos onde você tem um problema de deficiência hormonal. Isso, exato. Depende do que é o quadro, né? Do exame, do veterinário que acompanha, dos colegas. Tem muita gente que faz isso com uma forma muito profissional, né? Não, sim. Mas para corrigir erros de manejo, eu acho que a gente acaba caindo numa armadilha, né? Que o próprio mercado criador... que é mal colocado, né? As próprias recomendações de bula, né? Hoje, você pega trabalhos científicos aí diversos, né? Com variação de dosagem, variação de tempo. A gente já acompanhou animais com deficiência
de crescimento dentro das curvas normais, né, com acompanhamento hormonal, fazendo ajuste, Fred, de 40% de consumo de matéria seca. Pra você ter uma ideia, assim, fazendo consumo à vontade, consumo Sim. ad libitum, de volumoso, né, porque ração, a gente sempre tenta manter um máximo de ingestão de concentrado por refeição, especialmente essas rações que a gente tem hoje de base amido, fazendo complementação com óleo na compensação energética, esses potos trabalhando todo dia, quem já está na cela, trabalha do chão. Sim. E a gente medindo o consumo de volumoso, esses cavalos chegaram a consumir 40% a mais do predito. Então, um cavalo com predição de consumo aí de 10 kg de matéria seca para o NRC, para a categoria dele, nessa fase de compensação hormonal e etc., aí nós estamos falando de potro já acima de 20 meses, consumindo 14 kg de matéria seca. Sim. Então, assim, um negócio que, se não tem essa compensação, né, nutricional, esse acompanhamento, e aí, assim, a gente, é o que você falou, a gente acaba vendo muito mais o lado negativo da coisa do que a ferramenta bem utilizada, né? Eu acho que a decisão técnica, ela é fundamental, e o acompanhamento também para que a coisa seja bem feita, né? E você vê, assim, o cara, às vezes, que abre mão do uso de um hormônio, ou que abre mão, não vou nem falar do hormônio, vou falar da suplementação, porque é mais o nosso mundo que apresenta todo, né? Cara, tem clientes que a gente visita e que tenta pôr a cabeça do cara. Cara, você não tem que gastar o que você está gastando de suplemento hoje, você está gastando tudo errado. E a gente pega, às vezes, por exemplo, isso é uma situação extremamente comum. A gente hoje tem muita questão das parcerias e patrocínios, né? Então, o cara tem um apoio de uma marca, ele acaba ficando mais preso dentro da marca, e as marcas tentam prestar um serviço de consultoria para esses caras no uso daqueles produtos e tal. Aí, por exemplo, eu tenho lá concorrente de produto. Aí, às vezes, o cara tá com suplementação de um concorrente meu, porque ele era parceiro. A gente acabou fazendo uma parceria, de uma pegada até mais, às vezes, comercial e tudo, e trocou e ele veio cair com a gente. Aí, na primeira visita, quando a gente tenta, às vezes, montar os novos protocolos, né? A situação mais comum que a gente vê é falar assim, eu tô dando o produto X à concorrência, qual que é o concorrente seu? Cara, às vezes, meu concorrente tem uma diferença de fórmula pequenininha, que você não vai substituir um pelo outro, que eu não vou nem usar esse produto, entendeu? E é engraçado como é que a galera reluta em não gastar. Eu falo que a gente tem um mundo muito louco, assim, a gente que não quer gastar nada, aí não quer investir em nada, e outros que, se você falar com eles só, isso aqui você não vai dar, cara. Não, isso aqui não tem necessidade. Você está, tipo, dando um produto que não está tendo efeito nenhum. Aí, para mim, é ruim. Você está gastando com um negócio que não está te entregando resultado. É uma propaganda ruim para mim. Então, assim, eu prefiro que você tire, a gente vai trabalhar o mais correto. Você vê como é que tem ainda gente relutante a isso. E aí, se é assim com o suplemento, vai ser assim com a ração, é assim com o óleo, entendeu? É assim com o hormônio, é assim com tudo, cara. É assim com o medicamento, que o cara vai ter uma farmácia lá do Aras dele lá, e o veterinário é o último a ficar sabendo o que ele está usando, entendeu? Não é assim com tudo. No nível macro é assim até com a gente, né? Assim, sim. Se o cara não faz o que você recomenda, se o cara não faz sentido, né? O seu resultado não aparece, o resultado do Aras não aparece. E assim, ó, em todas as esferas, né, você tem isso. E você pega isso, cara, ainda sou muito vinculado a essa questão lá do objetivo que eu comentei. Porque eu passo isso com a equipe, sabe? Se eu for pegar, vamos esquecer o latex, vamos esquecer o cavalo aqui. Se eu for pegar hoje o cara que vai fazer um resultado de venda com a gente legal ou não, um resultado de entrega legal ou não, você pode pegar, cara, assim, você faz 5 campanhas com a equipe de venda. Você vai ter sempre 3, 4 que estão no meio ali dos top 5, entendeu? E tem 3, 4 que estão sempre nos últimos 5 colocados ali. Cara, uma coisa que é sempre comum aos que estão sempre na frente, os que estão sempre atrás. Os da frente são os caras que desde o período de campanha ele anotou no papel qual que era o objetivo da campanha, o que ele tem que fazer por dia, em quem que ele vai fazer aquilo ali e tal. Os que estão lá atrás, sempre aquele cara, vai fazer o trabalho dele normal e esperar acontecer, entendeu? Então, assim, você pega isso no nosso bate-papo aqui do cavalo, em termos de áreas, de pista, o cara, volta lá no que eu falei, o cara não tem objetivo traçado, não tem objetivo claro, definido, ele não tem jeito de escolher a melhor ferramenta no caminho. Então ele vai trabalhar a ferramenta de maneira errada, ou ele vai usar a ferramenta errada, ou ele não vai usar ferramenta nenhuma e deveria estar utilizando, sabe? Ou às vezes é o cara que tem indicação nos postos lá de tratamento hormonal de 3, 4, ele não está nem usando, porque ele nem sabe o que tem que acontecer. Então, não é o hormônio, é o suplemento, não é isso. É assim, ó, é o que tem de ferramenta disponível, qual que é a mais correta de utilizar, qual que entrega mais, qual que tem mais resultados. Mas isso tudo tem a ver com o objetivo, que a grande maioria hoje não tem. O cara fala assim, eu quero ter o melhor cavalo da raça.
Tem certeza que é esse que é o seu objetivo, cara? Porque você não tem plantel para ter o melhor da raça, né? Provavelmente você vai frustrar, né? Muito. Ô Fred, interessante que você completou o assunto aqui falando justamente do objetivo, né? Eu acho que a gente delongou em uma coisa que foi consequência de falta de gestão e planejamento e culminou no uso de um produto no final de uma sequência que não foi de 1 mês, 2 meses, 3 meses, foram de efeitos acumulados, né? E fortemente eu percebo lá na sua primeira frase que você falou assim, gente, as pessoas tendem a fazer o imediato em custa de algo a longo prazo. E às vezes a gente também utiliza um filtro no Aras de não perceber que aquele potro de 8, 10 meses, ele é aquele que eu estou acelerando no ano seguinte, né? Sim. Justamente pelo que eu percebo, assim, tem um treinador com sua cobrança, tem um gerente com sua cobrança, tem um comercial com sua cobrança, tem o consultor com sua cobrança. São várias pessoas com visões diferentes dentro do mesmo Aras, assim como o proprietário no objetivo estratégico. Uhum. Dentro dessas diferenças, né, qual que seria um objetivo, assim, um alinhamento de clareza em relação ao objetivo, Fred, para tentar unir todos, né, naquele mesmo propósito? Você comentou assim, olha, quando eu tenho uma equipe de venda e eu tenho a clareza do que cada um quer integrar lá no campo, esse cara que anotou e tem um objetivo mais claro, ele tem sucesso no final daquela campanha. O cara que fica no fundo da curva é um cara que não tem clareza do propósito, do objetivo. Como que seria, assim, uma definição de meta, objetivo desse cara lá no nascimento do potro, falando assim, ó, esse aqui é o meu A, o objetivo dele. Como que você consolida isso ou conduz isso num plano de prestação de serviço? Bom, a gente, na verdade, eu pego, quando chega em mim já, né, a gente pega o negócio na etapa já, teoricamente, pós-objetivo, entendeu? A gente não participa hoje da construção disso. Até pelo posicionamento da empresa e tudo, a gente hoje não chega no Aras e fala com o cara assim, cara, esse seu cavalo, qual que é o seu objetivo com ele? Aí fala comigo, Fred, eu quero o nacional do machador. Não tá no meu papel, falar com ele assim, você não tem cavalo para isso, não tá. O meu papel lá dentro fala assim, é isso que você quer? Então o negócio é o seguinte, seu objetivo é talvez o mais ousado dentro da raça que você cria hoje, beleza? Beleza. Então, nós vamos fazer o máximo possível no que diz respeito ao que a gente trabalha, né, com a suplementação, com alguns cuidados e ajustes para te entregar isso. Quando a gente vê, por exemplo, que a nutrição de base está ruim, a gente tenta indicar alguém, entendeu? Cara, liga para alguém da ração X ou conversa com alguém, com um nutricionista, ou tenta procurar uma consultoria, se for o caso, para te ter uma noção, sabe, de trato, para que ele também me dê mais condição de trabalhar lá na ponta, né? Mas assim, ó, eu pego dele o objetivo, Daniel, e eu tento ajudar para ele, depois que ele me entrega o objetivo, a traçar as melhores ferramentas para chegar, das que eu trabalho, né? A gente não faz eu não ajudo ele na escolha desse objetivo, entendeu? Mas assim, a gente hoje pede para todo mundo para deixar claro para a gente o que ele quer com aquela categoria de animal que ele entrega para a gente trabalhar, entendeu? Então, assim, o que eu acho é que essas pessoas que você comentou, né, que estão envolvidas, eles, antes de procurar, sei lá, o proprietário com o gerente do Aras, que for, com o tratador ou treinador de confiança, que ele escolha alguém para ajudar ele nessa decisão, mas cabe a ele, porque ele vai gastar e tudo. Ele escolhendo, ele deixa isso mais claro quando ele chama a gente, entendeu? Então, quando a Connect chegar para fazer uma consultoria do Aras, esse cara vai ter que te falar já o que ele quer. Sabe, cara, eu chamei a Connect aqui porque eu quero ser campeão nacional. Eu chamei a Connect aqui porque eu quero ser o melhor criador, igual você falou, cara, eu quero ser o mais ranqueado. Aí você vai ter que falar que eles vão ter que brilhar no nacional, mas nós não podemos ficar abrindo mão de classificatório, vamos ter que ranquear o ano inteiro, entendeu? Eu tô aqui porque eu quero bater o recorde mundial de tambor. Até agora foi batido, né, aqui no Brasil de novo, recorde mundial, até um parceiro nosso e tal. Cara, esses caras não montam um cavalo só por montar, entendeu? Tipo assim, quando ele escolhe aquela égua, quando ele escolhe a pista que ele vai tentar, quando ele faz um programa de treinamento, ele faz em busca daquilo ali. Eu quero virar um 16,9 para baixo, eu quero virar um 16,8, sei lá. Então, assim, isso tem que vir do criador, né, do proprietário. O que a gente tenta entrega o objetivo de ajudar a lidar com ele, sabe? Ô Fred, um negócio legal que eu acho que eu vejo muito, assim, os caras que têm mais clareza, né, desse objetivo, como o Daniel falou, e conseguem alinhar a equipe, normalmente esses caras têm uma pegada mais forte na gestão, né? Normalmente esses caras às vezes têm até mais conhecimento
técnico mesmo da gestão. Sim. Do fluxo da informação, do fluxo das decisões. E eu vejo muito assim, que às vezes falta um pouco ainda de saber identificar. Às vezes os caras tocam isso no negócio principal deles com maestria, mas às vezes chega no Aras, o cara não tem tanta clareza assim, de identificar assim, o que são os indicadores de meio, né, do processo, o que são os indicadores de fim do processo, igual, por exemplo, você está falando, o cara quer, no final da estação de monta, ter X potos desmamados com a condição X de venda, por exemplo, para ir para um leilão, alguma coisa assim. Isso é um pedaço da história, né? Mas no meio desse processo todo, esse cara pode ter ali pontos de monitoramento, né, de avaliação de condição corporal, avaliação de crescimento, avaliação de musculatura, avaliação de condição visual mesmo, de beleza desses animais e tal. Então, assim, eu vejo muita falha, às vezes, ainda lá na ponta, na operação mesmo, e até na própria estratégia de, assim, identificar, falar assim, no caso de clientes, né, do machador, por exemplo, o cara, eu quero ter ali, eu vou fazer um leilão no final do ano de elite, a melhor tropa que eu vou tirar, que eu vou escolher, etc. E eu quero ter ali, por exemplo, 10 lotes, todos já registrados, pelo menos comunicados, né, obviamente com um registro com um provisório, mas já caminhando ali para ter a altura suficiente para ter um definitivo, já caminhando para ter condições, às vezes, de sair, dependendo de quem for comprar esse produto, ou vai virar uma doadora, ou um garanhão, enfim. Mas no meio desse caminho, no nascimento, com 60 dias, com 90 dias, com 120 dias, né? Todo esse momento aí, esse animal pode estar sendo monitorado, ele pode estar sendo mensurado. Porque cria uma oportunidade, cria uma possibilidade de intervenção na hora que a coisa está precisando. Sim. Se o cara não consegue fazer isso, ele chega na época do leilão e fala assim, puta, bicho, eu tenho 3 meses, 4 meses para preparar, né? Aquela inversão que você comentou, eu tenho 4 meses para preparar, agora eu tenho que dar a bomba de suplemento, de comida, vou sobrecarregar de ração e etc., porque eu não consegui medir isso lá atrás, porque eu não tinha clareza disso lá atrás. Sim. Então, esses indicadores do meio do caminho, né, esses indicadores de meio, eu acho que a turma ainda não tem muita, assim, às vezes até na teoria sabe, não, eu preciso medir isso. Porque no discurso falta top, acompanhamento. Né? No discurso é top, não, aqui a gente sabe que a altura tem que ser tanto, o peso tem que ser tanto, mas assim, e aí? Por que não implanta isso no Aras? Por que não coloca isso na rotina, né? E outra, né, Vinícius? Muitas dessas coisas, cara, elas são, sei lá, elas são resultados de algumas ações que a gente faz, né? De cuidado, de criação e tal. Mas tem algumas que fogem ao nosso alcance, cara. Que eu empolguei que você falou uma coisa que é interessante, o Vinícius também, em relação ao objetivo final do cara. Muitas vezes o cara compreende, ou o criador, o gerente, que ele pode virar refém daquilo ali, né? Você traçar um objetivo não necessariamente significa que você é refém dele, porque ao longo da trajetória, surpresas aparecem e dentro dessas surpresas a gente precisa de um apoio, de um respaldo, de tomar decisões e checar essas decisões do realizado ou do planejado, né, Fred? Não é que você firmou aquilo que você não pode mudar, mas eu fico preocupado que a gente tem essa fala agora. E, de repente, quem está escutando a gente vai falar assim, beleza, então eu posso mudar do objetivo. O Daniel, o Otônio, o Fred ali estão falando que é natural que aconteça. Tem um limite em relação a isso, porque quando a gente vai planejando, visitando, fazendo anamnese lá no Aras, o que eu percebo, e às vezes o Vinícius me compreende perceber isso com mais clareza, é que o criador está num loop eterno, né? Ele tem um objetivo, com 30, 40 dias, ele muda o objetivo. Ele tem um objetivo, muda o objetivo. Muitas vezes não tem nem tempo suficiente para ele fazer aquilo que o Vinícius falou, de mensurar. Qual que foi a transformação de score, qual que foi a transformação de média de leilão, qual que foi a transformação de prenhez, de comercialização. Então, esses ciclos, né, em relação ao objetivo, eles têm um tempo para ser realizado. Né? E dentro desse tempo de início e de fim, eu acredito que seja fundamental, e o Vinícius falou lá nas primeiras fases,
comparar o realizado do planejado. E eu só consigo fazer isso se eu escolher algumas métricas para mensurar ali dentro, né? Sim. E dentro dessas métricas, que sejam atingíveis, né? Naquele espaço de tempo. Sim. Imagina se a gente vai daqui para o Rio de Janeiro e a gente tem uma semana para ir daqui no Rio de Janeiro de bicicleta. Tranquilo, factível para nós dois. Agora, se a gente deixar para ir no último dia, já não vai ser mais o suficiente o tempo de 24 horas para chegar daqui lá, né? Para facilitar e dar uma clareza maior para quem está escutando, uma estratégia que a gente pode delinear em relação ao objetivo nesse momento seria: qual que é exatamente o que o cara quer? Qual que é o porquê daquilo ali? Onde que ele quer realmente chegar? E por que eu estou pegando pesado no porquê, no realmente, no verdadeiramente ele quer chegar? Porque, de repente, eu percebo os criadores, os mais novos e até os mais antigos, aqueles meninos que estão iniciando o CTE, olhar para o vizinho e identificar no objetivo do vizinho o objetivo que, teoricamente, é dele. E não necessariamente o vizinho que você está fazendo benchmark ou aquele que você está se espelhando está querendo chegar no mesmo momento ou no mesmo objetivo final que você. Então, nesse momento, questione para você mesmo o objetivo específico para você, como pessoa, como estratégia no seu criatório, no seu CTE. No segundo momento, fazer o que o Fred imaginou aqui com a gente. Poxa, eu tenho um objetivo macro. E o Fred e o Vinícius falaram, dentro do objetivo macro, a gente tem micro tarefas, né? Micro processos para ser executado. Então, qual que seria o objetivo específico para a tropa que eu classifiquei como A, para a tropa que é filho do Garanhão X, para a tropa que tem a pelagem específica que é mais valorizada por um motivo ou por outro. Definiu esses objetivos com mais clareza, alinhar a equipe, né, para que toda a equipe compreenda que esses são os objetivos. E mensurar, né, porque não adianta nada definir o objetivo, põe na parede e não saber se nosso avião, né, se nosso carro está indo em direção àquilo ou em direção oposta. Dentro das mensurações, Vinícius, quais que são as que você costuma utilizar na rotina lá, para identificar lá daquele potro e a gente não precisar daquela muleta, daquela ferramenta no final, para poder identificar assim, olha, esse potro, dentro das nossas expectativas para o manejo, para esse aras, para o leilão ou para a competição ou para a doma, a gente acredita que ele vai chegar com consistência. Eu acho que isso vai variar muito do modelo, né, de criação e desse, fica até repetitivo, né, mas desse objetivo mesmo, inclusive da raça, né, do que a gente quer. Primeira coisa que eu acho que tem que ficar claro dentro de qualquer área, inclusive do centro de treinamento, isso funcionaria um pouco diferente, mas dentro dos aras, né, que vamos chamar isso assim de ciclo completo. O aras que tem produção de potro, que tem venda de animal adulto e, eventualmente, que tem time de pista, né? Então, nós temos quase todas as categorias presentes ali dentro do aras. Nós temos égua receptora, nós temos, muitas vezes, as doadoras dentro do aras, nós temos matrizes que vão parir, nós temos garanhão, nós temos cavalo em treinamento, início, meio e final de treinamento, e aí final vamos entender como cavalo pronto, já em performance. Então, os potros dentro da categoria, né? Normalmente a gente separa aí até a desmama, pós-desmama, de 1 a 2 anos, e aí separando macho e fêmea normalmente, né? Para evitar de ficar junto. Então, se a gente tem essas categorias definidas, esse talvez seria o primeiro macro indicador, vamos falar assim. A gente olhar para elas como elas precisam ser vistas, né? E aí, dentro de cada categoria dessa, eu posso definir indicadores mais simples. Por exemplo, se eu estou falando de éguas receptoras, o que me interessa nessas éguas? Acho que 2 coisas fundamentais. Indicadores de saúde. Então, nós estamos falando aí de integridade física e de comportamento, né? Coisas observáveis que não gastam dinheiro para a gente poder mensurar e avaliar. E score de condição corporal. A gente quer manter essas éguas bem ao longo do ano, seja para entrar na estação bem, seja para parir bem, seja para passar bem uma seca, seja para se manter bem ao longo do ano. Então, esse é um indicador importante para a gente em égua, por exemplo. No caso de potro, se eu estou falando de manga larga machador, eu acho que é fundamental a gente
mensurar a altura, né, ao longo de determinados espaçamentos de tempo aí, de períodos, monitorar isso, além desses outros fatores, né? Então, base para todo mundo, indicador de saúde, integridade física e comportamento. Acho que a gente olhar para os animais conta muito do que está acontecendo. No caso de potro, mensurar crescimento e eu acho que ganho de peso, uma coisa que muita gente não faz. Tá? A gente tem feito com consistência nos aras e tem dado diferenças absurdas em curvas de ganho de peso, mesmo com curvas de estatura ok, dentro do que a gente espera. E aí a gente vai perceber, às vezes, o problema, né? Qual que é o objetivo de mensurar isso? É a identificação de fenômenos, de problemas. Quando a gente vê um potro com alturas semelhantes, condição corporal diferente, ganho de peso diferente, bicho, assim, é quase mandatório. A gente vai ver, tem algum tipo de competição de coxo, tem algum tipo de mudança na rotina de alimentação, né? O score de condição corporal e o ganho de peso, eles são medidas diretas do nosso manejo nutricional. Então, a gente acaba conseguindo rastrear baseado nesse indicador de MEI, tá? No caso, por exemplo, de atletas, eu posso medir condição corporal, aí nós já estamos falando de integridade física, até porque senão não tem atleta, né? Integridade física, comportamento na baia. Então, às vezes, vai ter dia que esse cavalo está bem ou está mal no treinamento, e aí o treinador precisa ter sensibilidade para ver isso no dia a dia. Além disso, a gente pode, dentro de um programa de treinamento, fazer mensurações, por exemplo, de frequência cardíaca, entrando um pouco mais na fisiologia do exercício, né? Seja potro ou seja já adulto, mas se está em performance, a gente poderia mensurar como que está a evolução da fisiologia desses animais, como que está a evolução cardiorrespiratória desses animais, num nível de refinamento bem maior, assim, nadando fundo, a gente poderia medir isso com algum intervalo dentro do aras, tá? Eu acho que talvez mais claro, de forma mais macro, né, dentro desse processo nutricional, principalmente, uma coisa que a gente gosta de fazer muito, né, Daniel, é o que a gente chama de agenda macro. A gente pega ali os fenômenos, os processos, o que acontece dentro de cada um desses fenômenos, de cada um desses processos, para cada categoria, a gente define os indicadores, o que vai virar processo, o que vai virar rotina, o que é ação esporádica dentro do aras, e aí você começa a ter um volume de dados que uma coisa vai casando com a outra, e no final das contas a gente vai achando respostas. Se é algo que a gente gostaria de responder ou que a gente gostaria de entender não está contemplado nesses indicadores, mas a gente está vendo alguma coisa de diferente, alguma mudança, instantaneamente a gente tem ferramenta para criar um novo indicador de mensuração. Então, vamos supor, eu estou tendo uma quantidade grande de perda embrionária, de aborto dentro da estação de monta. Mas assim, é muito o básico, né? Eu acho que de todas as categorias que a gente sempre mede, que a gente olha muito para os animais: integridade física, comportamento, condição corporal e peso. Hoje a gente tem tentado não trabalhar muito com a fita de pesagem mais, né? A gente tem insistido assim, nos aras que podem. Hoje você tem umas balanças aí de plataforma que custa R$2, R$3 mil. O cara coloca ali no tronco de contenção mesmo, pesa o animal com mais precisão, né? A balancinha digital com mais precisão, e a gente usa esse dado com muito mais confiança, vamos falar assim, do que se a gente estivesse trabalhando com a fita. Embora a gente tenha uma fita precisa, né? Para poder medir isso, especialmente para o Mangalaga Machador. Ô Fred, você queria complementar alguma coisa em relação à fala do Vinícius? Sim, duas coisas, cara, que eu acho super importante o que ele falou, assim. O primeiro é que quando a gente fala aqui, tem falado muito, né, de objetivo e tal, cara, é tentar tornar a coisa simples, sabe? A gente não tá tentando dar um nó na cabeça da galera e tal. E aí, por exemplo, igual o Vinícius comentou, hoje tem uma balança de 2, 3 mil, resolveria. Ou não deixa, às vezes, você falar assim, mas eu não vou pôr a balança de 2, 3 mil, então nem vou fazer. Sabe, é essa que não pode, sabe? A gente não pode ficar naquela assim, né, Vinícius? Se eu não vou fazer um melhor, se eu não vou trabalhar com produto X, se eu não vou trabalhar com consultoria, com isso aí, então nem vou fazer. Não, é só assim, ó, o que é dentro por isso que a gente fala muito do objetivo. O que você quer? Quero isso. O que está a seu alcance de ferramenta? Isso, isso e isso.
Beleza, cara, então nós vamos ter que pegar o que você tem condição de trabalhar, de investir e tentar adequar da melhor maneira para você chegar lá. Beleza? Beleza. E aí cai um pouco naquilo que você comentou, Daniel. O que você pode ter que fazer é que nesses pontos de checagem que o Vinícius falou, que são extremamente importantes, porque se você não tem os pontos de checagem intermediária, você vai ter só uma resposta no final. Você teve sucesso ou fracasso na sua busca. Você não tem adequação nenhuma no caminho, nem da ferramenta, nem da busca, de nada. Você deixou para mensurar o dia que você escolheu e quando acabou, né? Nesse meio do caminho, não. Você, igual o Vinícius comentou, cara, apareceu um problema novo, criou uma ferramenta nova, criou uma mensuração nova, criou uma mensuração, descobriu um problema, cria a solução para ele ir mais cedo, entendeu? Então, o primeiro seria assim, faça os pontos de checagem, tem que ter, não pode ter só o início e o objetivo final. No caminho tem que ter ponto de checagem, para que você faça ajustes. Ajustar o objetivo não é pecado, igual você comentou, entendeu? Porque tem coisas que acontecem no caminho que fogem ao nosso controle, então você não vai largar tudo, você vai se ajustar para aquilo ali, né? Mais que isso, você vai ajustar o que você vem fazendo, tá? Nesse trajeto aí com as métricas criadas, estão te atendendo? Top, mantenha medindo com elas. Não estão? Cara, só sai da fita e cai na balança, entendeu? Então não deixe de usar a fita com uma frequência maior, busca uma fita especializada na raça, igual vocês desenvolveram, né? Que é legal pra caramba assim a ideia, mas não deixe de fazer a métrica, porque você vai fazer ajustes ali. E esses ajustes, cara, eles são importantes tanto para você melhorar, quanto para você poder também, às vezes, falar assim, tá mais fácil do que eu imaginei, dá para eu colocar 2 cavalos a mais aqui dentro, entendeu? Consegui com esse ajuste economizar, vou botar mais 3 animais aqui para tentar buscar um plantel maior competindo. O que eu quero dizer, assim, onde é que eu quero chegar principalmente com isso? Olha o tanto que a gente consegue ajustar e melhorar quando a gente tem mais tempo de medir, metrificar, checar no meio do caminho. Se eu viro para você e falo, eu tenho uma prova aqui 15 dias, o que eu posso dar? Cara, não tem jeito, eu tenho uma métrica, eu não vou conseguir medir para você de 3 em 3 dias a evolução, entendeu? É o seguinte, nós vamos fazer o que tem para fazer e torcer para chegar lá dia 14, o que a gente mediu aqui, imaginou, planejou, ter dado certo. E do dia 0 ao dia da prova tem 14 dias, eu não tenho como ter uma métrica dessa no caminho, eu não tenho como ter checagem, eu não tenho nem tempo. Quanto mais tempo você tem entre o seu início e o seu objetivo final, mais possibilidades você tem de ajustar e ter mais sucesso, né? Cria o que é possível de fazer. Eu também sou contra, sabe, Daniel? A gente chegar aqui, cara, e vender uma ideia de um mundo ideal, que às vezes o cara não tem mão de obra para fazer, entendeu? O que eu sou a favor é assim, qual que é o seu mundo, cara? Seja bem realista. Seu mundo é qual? Esse. E o que você quer fazer? Eu quero chegar aqui. Então, beleza, dentro do seu mundo, com o que você quer chegar, você vai ter que fazer seus ajustes. Mas não deixe de fazer os ajustes. O que a gente vê é que, independente do tamanho ou não, a galera vai meio tocando, entendeu? Não tem esse planejamento muito claro, muito definido. E aí isso começa a meter o pé para as mãos. Dá mais trabalho do que despesa, cara, de verdade. Eu falo isso com muita gente, cara. Porque se você tiver esse trabalho, você economiza num monte de lugar, entendeu? Você pega assim, fala com o cara assim, cara, vou pegar uma consultoria, igual vocês são uma consultoria bem mais completa em termos de cercar vários pontos, né, do que acontece dentro do Aras, né? Desde a nutrição, a gestão, a parte de toma, enfim. Cara, aí você vai falar assim, quanto custa isso? Cara, não tem jeito de ser barato, né? Assim, barato que eu falo assim, não tem jeito de ser de graça, né? Vocês têm quantos profissionais envolvidos, tal. Aí a pergunta que eu faço é, o que é mais caro, cara? É você fazer isso, chegar no Nacional lá e pegar 4 pódios lá, subir 4 vezes a rampa, classificar lá terceiro, quarto criador do ano, fazer um cavalo ia dar um valor X leilão, dá 3 dias no leilão, é isso que é caro? Ou caro é você fazer tudo mais ou menos, ter um monte de potencial na mão ali que nunca vira nada, e chega lá, o pavilhão é o mesmo preço, o peão lá dentro, 18 dias é o mesmo preço, inscrição de cavalo, é tudo igual, cara. Você vai comprar os suplementos de última hora sem saber para quê, vai gastar mais e aí vai chegar lá dentro e não vai ter o suplemento adequado, o resultado não vai vir, não vai te entregar. Aí no final você gastou o mesmo tanto para não ter nada. Mas com aquela sensação da economia que você gastou tudo meio desordenado no final, assim, sabe, meio de urgência. Então, assim, a ideia principal desse plano que a gente falou, né, o plano de voo, do planejamento, da definição é essa. É gastar com o que você precisa, você vai economizar no final para ter mais números, para ter mais performance, mais resultado. Essa é a ideia, eu acho, sabe? O negócio, Fred, que a gente fala muito, é que a gente tem que fazer o melhor que a gente pode nas condições que a gente tem, até a gente ter condição melhor para fazer o que a gente pode, né? É isso aí. Assim, até melhorar. E o negócio é cíclico. Você sempre vai ter condição de colocar um chip lá, um sensor do melhor do mundo.
Sim. Mas até chegar nesse ponto aí tem muito degrau para subir, né? Cara, isso vocês falam muito... Isso é precisão, né? Assim, a gente está tentando ser preciso sem gastar muito, porque quanto mais ajuste você faz, mais preciso você é, né? É interessante falar essas falas agora, né? Porque, de repente, o cara já acha que ele alcançou um patamar na raça, ou na criação, ou no nível de competição, e ele precisa ter clareza que aquilo que trouxe ele até esse momento, até essa realização, no contexto de 2019, 2020, não necessariamente vai permitir ele sucesso em 2022, 2023, 2024. Sim. E uma outra coisa que acaba acontecendo, o Vinícius e você comentou, o campeão nacional que sobe no palanque, é que não necessariamente você subir no palanque, você cumpriu o seu objetivo. Porque subir no palanque uma vez, foi sorte ou foi realização? A gente precisa também ter consistência em relação a isso, né, Fred? Eu quero subir no palanque com um animal, com 2, com 3, todo ano, a cada X prenheses. E recapitulando as falas, porque muitas pessoas falam assim, trabalho gerencial, aqui a gente vai trabalhar com mais emoção, mais baixão, isso talvez é bobagem, ou isso é complicado para o gerente do Aras, ou para o meu treinador, é de procurar simplificar as ferramentas. A partir do momento que a gente faz o simples, e o simples vem bem feito, né, Fred? Sobe um degrau. Fez o simples bem feito e deu um degrau para cima, sobe um outro degrau, e a partir daí a gente vai distanciando daqueles concorrentes nossos, né? Às vezes o cara fala assim, o objetivo é muito complexo da gente entender, vamos lá de novo recapitulando, seja específico, defina o que você vai mensurar. O Vinícius observou que para categoria é diferente, se é fêmea e macho é diferente, se é animal de daí não muda, então você não vai ter o pacote tecnológico da receita de bolo, mais uma vez, né? Procure alguém que te apoie nisso. Definir o objetivo, quais são os processos que a gente vai ter que executar. O Fred comentou, eu tenho as ferramentas, eu tenho o grau de investimento, eu tenho as pessoas para conduzir aquilo ali, e só aí você vai conseguir consolidar ou não o resultado. Você falou assim, o vermelho do alerta. Eu acredito que ninguém que está escutando esse podcast vai comprar um carro que não tem um painel cheio de luzinhas, né? Para quê? Acende a luzinha, pisca a luzinha, eu paro o carro, levo no posto, levo na manutenção, pulo, entro no manual. E lá no Aras, tem um investimento muito maior do que o carro, né, de milhões, de resultados que tem várias pessoas que têm expectativa por aquele resultado, sejam os familiares, sejam os colaboradores, e eu não tenho ponto de checagem de alerta nenhum para compreender se eu vou ter aquele resultado no final. Então fiquem com essa vontade hoje de definir mais claramente o objetivo, colocar o alerta, né, da luzinha vermelha no painel ou amarelo, de piscar e de ter o conforto que de repente piscou. Você não tem a solução, você pode, dentro do seu network, né, do seu grau de relacionamento, convidar um treinador para te ajudar, convidar o técnico que te presta serviço de nutrição para te ajudar, convidar uma nova visão para te ajudar a definir, entender e compreender aquele indicador novo, para evitar que lá no final, quando você vai registrar o ponto, faltando 40 dias, que foi o primeiro assunto, já não tem o que fazer. Você comentou, com 15 dias não dá para mensurar nada que não seja o insucesso daquela operação, que se eu tivesse trabalhado... Sucesso, né? O final, né? E que se a gente tivesse consistência, né? De a cada mês fazer uma checagem, uma reunião, etc., a gente consolidaria muito mais sucessos lá na frente. Eu não sei se, talvez acho que já estão até mais chegando no final aí do tempo, mas eu queria fazer 3 considerações assim que abrangem um pouco tudo que a gente falou, mas complementando muito um assunto que você puxou aqui, ó. O primeiro deles, assim, sobre o objetivo, quando a gente fala de traçar objetivo, planejamento, cara, a primeira coisa, tira da cabeça quem acha que isso é coisa de áreas grande, médio ou pequeno, tá? Isso é coisa de quem quer sentar para fazer. Isso não tem a ver com tamanho. Você pode ter um cavalo, ter um objetivo muito bem definido para aquele cavalo, melhor do que um cara que tem 100 cavalos ali dentro da competição. Eu tenho um caso, cara, real, com a gente muito interessante, uns 5 anos atrás no Nacional, um criador já ranqueado, muito bom, já fez campeão dos campeões, fez tudo. E numa visita técnica para a gente mexer com alguns animais dele, ele tinha um cavalo que é um xodó dele, e esse cavalo tinha tido um problema no ano e não ia para Nacional mais. E aí ele falou assim, acabou que o cavalo
tomar cuidado para não falar o nome do cavalo, é o cavalo X, melhorou e tal, eu resolvi levar. Mas faltam 60 dias e assim, vai começar a treinar mais pesado agora, ele vinha bem antes de ter esse problema e tudo, mas perdeu muita massa, tá magro, tá não sei o quê. Tá classificado, dá para levar. Vocês me ajudam no protocolo? Vá, claro, e tudo. Aí montamos. E aí, o que foi o objetivo desse carro? O objetivo dele, com esse cavalo, era levar esse cavalo para Nacional, cumpriu. Quando ele viu que nós conseguiríamos, ele trouxe um segundo objetivo. Cara, eu queria fazer esse cavalo acabar a prova. Ele tinha tido um problema, né, de saúde, eu queria que ele conseguisse acabar a prova bem. Sabe, que não fosse tirar de pista, que ele acabasse a prova, independente da classificação. E esse cavalo pegou um reservado campeão do dia, da categoria. De um reservado campeão de marcha. Eu poucas vezes vi alguém ser campeão comemorar igual os caras comemoram esses reservados. Porque acontece? O objetivo dele era botar em pista. Depois que ele botou em pista, era não sair. Depois ele, acho que no meio da pista, começou a falar, cara, dá para esse cavalo pegar 5 primeiros ali. Quando veio um reservado, foi uma superação gigantesca do que ele tinha traçado para aquele cavalo. E ele levou esse cavalo no stand, ele queria botar o cavalo no stand, e bateu foto com a equipe inteira, e postou a gente, agradeceu o Retinil e tal. Foi muito legal, mas assim, olha como é que era muito claro. Ele já tinha sido campeão dos campeões com alguns animais, e aquele momento o que ele queria era aquele cavalo dele, que era importante para ele, fechar uma prova. Então, assim, o objetivo não tem tamanho, sabe? Não é porque você é grande ou pequeno, o objetivo pode ser para todo mundo. E outra coisa que eu vejo, quando a gente fala às vezes de gestão, no cavalo, cara, que é um negócio muito movido a paixão, né? É aquela loucura, assim, galera apaixonada, fica meio cega. Romantismo, né, Fred? A gente tem que perder essa ideia de que, assim, a paixão não pode andar com a razão em alguns momentos, assim, entendeu? Sabe por quê, cara? A gente tem que ser muito racional ao traçar um objetivo, a escolher as métricas no meio do caminho, a definir um investimento. Isso é um processo realmente extremamente racional. Mas isso é 2, 3% do tempo investido nessa conquista. Os outros 97%, cara, ele vem do dia a dia, ele vem de acordar às 5 horas da manhã e passar o trato, ele vem de pesar o cavalo toda sexta-feira, e aí se você não tiver paixão demais envolvida, você não vai fazer. Você vai ter um super planejamento racional bem feito, você pode contratar um consultor de gestão, um CEO de alguma empresa grande para fazer para você. Se você não tiver a paixão do dia a dia, você não vai tocar o planejado para frente. E assim, o planejamento ele é importantíssimo para trilhar o seu caminho, mas o que efetivamente entrega o resultado é a execução do planejamento. E aí, cara, é muito mais paixão, transpiração, dedicação, persistência, sabe? Eu falo que 20 dias bem trabalhados são muito melhores que um puta dia de trabalho e 29 mal feitos, entendeu? Então, assim, não fica achando que quando a gente fala de gestão que não é para o cavalo, não. A gestão ela é técnica, ela é racional, mas ela é o início, é só para desenhar o caminho. O resto é a paixão que vocês têm pelo cavalo, que todo mundo que gosta, que a gente tem, é isso que vai te entregar força para fazer, entendeu? É o dia a dia, é chovendo, é com sol, seja o que for, você executando. Então, não deixar o fato de a gente ser apaixonado, ou de quem é apaixonado pelo cavalo, achar que isso não permite ele ter razão em hora nenhuma. Não, você pode ter a razão, você vai precisar muito mais da paixão pro dia a dia do que da razão para aqueles momentos. É só que não dá para viver sem razão nenhuma, entendeu? Senão a coisa acaba desandando. Sim, tem que ter um equilíbrio, né, Fred? Igual tudo na vida. Sim. Eu gostei muito da frase no final do que você falou, que teve uma pessoa em uma dessas lives importante na raça específica, muito importante, e com resultados consistentes, de anos e anos de criação. Em algum momento entrou nessa polêmica assim, mas eu sou pequeno, a gestão não é para mim, e o fulano é grande, a gestão é complexa para ele, e ela saiu um pouco do ponto de perspectiva e falou assim naquele momento, eu anotei e vou repetir, assim, que se você é grande ou é pequeno, dentro do seu grau de investimento, ou dentro do número de indivíduos que você tenha ou não, talvez o único elo de ligação e de democratização entre o pequeno e o grande é a qualidade gerencial que você pode ter. Que isso, invariavelmente, não vai depender se eu tenho 1, 2 cavalos para fazer campanha ou se eu tenho 200 embriões no ano. A gestão para 2 ou para 200, guardadas as proporções, é o elo de união entre essas proporções de dinamismo, né, e de volume de criação. E uma outra coisa que essa pessoa também falou em relação à paixão, Fred, que muitas vezes a pessoa bate no peito e emociona, e a paixão muitas vezes pode cegar quem está escutando, aqui é paixão, não vou usar razão, aqui é paixão, não vou usar razão. E aí ela ainda finalizou assim, olha, e se é sua paixão, é muito mais forte a responsabilidade sua de conduzir de forma racional,
porque só de forma racional, com objetivo claro, você vai fazer que a sua paixão, que a paixão da sua filha, que a paixão da sua família perpetue pelo tempo, que é o objetivo de toda empresa. Então, se você é grande ou é pequeno, a gestão é factível para você. E se você é apaixonado pelo cavalo, assim como nós somos, né, Fred? Você precisa ter mais responsabilidade ainda de perpetuar essa paixão sua por 5, 10, 15, 20 anos. Para quando você tem um filho, quando você tem um neto, sua paixão está lá como elo de relacionamento, né? Elo de ligações das gerações, das famílias, dos valores que a gente quer passar. Um negócio legal, né, Fred, Daniel, que a paixão é tão grande, né, que virou um slogan de marketing, né, de uma associação do tamanho da associação do Mangalaga Machador, né? Aqui tem paixão. Mas é em todo lugar, né? Eu acho que a gente fala de cavalo, a gente fala de paixão. E tem eu acho que uma pitada de técnica, né? Que é necessária, porque senão a coisa fica romantizada, né? Quando a gente fala da inspiração do cara que está na operação ali, né? Ter consciência de que ele precisa fazer a rotina da limpeza de baia, de que ele é o primeiro cara que tem contato com as fezes de um cavalo, por exemplo, e a gente treinar esse cara para poder avaliar isso, para poder olhar isso no dia a dia. Pô, o cara, na nossa concepção, a equipe de manejo, a equipe do bastidor, né, a gente chama isso de bastidor porque o cara que está disputando a pista, o cara que está subindo no pódio é o palco, mas tem uma galera no bastidor que mantém a luz acesa, que mantém o som ligado, né, para o show acontecer. Então tem que ter uma pitada técnica para conduzir isso. A gente não pode romantizar essa mexida com a gente, essa mexida com o cavalo, né? Até hoje eu falo isso muito, falo isso nos aras, a gente conversa muito entre a gente. Não existe nada que é 100% independente de pessoas, né? Não. Então essa inspiração, essa pegada da operação, essa paixão do dia a dia, manter isso vivo, manter isso aceso, tem de ter técnica, porque todo mundo cansa, todo mundo tem um dia ruim, né? Se a gente não tem volume e qualidade de comunicação, a gente não consegue fazer a coisa acontecer. Se a gente não tem fluxo, né, de hierarquia, de dados, de tomada de decisão, se a gente não tem cuidado com a turma de uma forma não romantizada, de uma forma técnica, né, a coisa acaba, eu acredito muito no médio com consistência, muito mais do que o talentoso por uma semana só. Não, com certeza. Né? Certeza. E quando a gente vê, assim, quando a gente não faz isso com técnica, quando a gente romantiza a coisa, e eu acho que essa é uma das causas de frustração e de alta rotatividade, de dificuldades, né, no meio, a falta de técnica, às vezes, para lidar com isso, assim. Então, a gente mantém a paixão acesa, mas a consistência que o Fred comentou do dia a dia, de fazer a coisa acontecer, né, dioturnamente, porque às vezes tem áreas que não vai parar um pouquinho ali, descansa, mas o pau quebra direto. Então a gente fazer isso com a técnica, né, e manter essa paixão acesa, eu acho que é uma missão, né, um negócio que precisa de estar e todo mundo que gosta de cavalo deveria preocupar com isso. Nós falamos aqui então de clareza e objetivo, né? Convido todo mundo a questionar se está com o objetivo e se tem clareza dele e se a equipe está integrada. Feito isso, convido a todos, mensurem os resultados e observem se esses resultados estão te levando em direção ao objetivo final. Compreenda se as pessoas que estão conduzindo aqueles processos, né, estão comprometidas, têm as ferramentas, conseguem tocar aquele processo. E defina indicadores, não é o indicador do vizinho, defina um indicador para aquele processo específico, para o resultado que você está querendo no seu negócio. Seja ali dentro da reprodução, seja dentro da instalação, seja dentro da nutrição ou das pessoas. Uma coisa que é interessante que todo mundo fica assim, mas como é que eu consigo a vantagem competitiva? Como que eu consigo ser mais competitivo em qualquer negócio? E um tripé que nós falamos ao longo disso tudo aqui, Fred, você começou falando do uso da tecnologia, lá no início da nossa conversa. Olha, eu tenho um protocolo de suplementação, eu tenho um protocolo de nutrição, mas ao longo
disso tudo, a gente percebeu que não adianta eu ter o protocolo ou a tecnologia em si, o software de gestão ou a melhor molécula, se eu não tiver um processo bem definido e uma equipe alinhada. E para eu falar de processo e equipe, eu preciso falar das pessoas, né? Por isso que quando eu e o Vinícius vamos em algumas áreas, a primeira reunião são com as pessoas, para alinhar todas elas num objetivo comum. Definiu quem são as pessoas, quem são os agentes, aí a gente parte para protocolo nutricional, aí a gente parte para preocupação em relação à instalação, em relação à nutrição e faz um ponto de checagem para todo mundo em relação ao processo macro. E muitas vezes a gente percebe que o contrário acontece. Poxa, eu preciso de um animal, eu faço a reprodução. Agora eu preciso correr atrás da instalação. Eu faço a instalação, a reprodução nasce em um ambiente inadequado ou com uma nutrição inadequada. E aí, lá no final desse processo que foi invertido, o que o cara precisa? De uma muleta, de uma ferramenta, talvez que ele não precisaria se ele tivesse mais clareza do objetivo e dos funcionários dele também, dos colaboradores, com mais clareza daquele objetivo. Fred, eu acho que a conversa hoje, assim, se não fosse o estender da hora, né? A gente poderia ficar aqui tomando café e conversando por muito e muito tempo. A gente falou riquezas do ponto de vista gerencial. Coisa que precisam ser ditas, né? Sim. Eu queria convidar, assim, você tem uma mensagem final disso tudo, do dia de hoje, que você queria deixar para quem está nos escutando? Cara, acho que passa um pouco, um resumo aí, né, Daniel, do que a gente fez mesmo. É assim, ó, tenha claro o que você quer fazer, tenha claro os processos que você precisa executar. Você vai depender desse comprometimento e eles não tem jeito de acontecer se a equipe não divide com você a construção, inclusive do objetivo. Isso não pode ser pensado por um cara e enfiado na cabeça do resto, sabe? Então, assim, divida com as pessoas, envolva no processo todo mundo e deixe todo mundo alinhado em busca de um objetivo comum, tá? Mas o primeiro de todos é isso, é traçar o que você quer, como que você vai chegar lá, fazer os pontos de checagem e não ter medo dessa gestão. Esse acho que é o principal ponto, sabe? É não achar, não se julgar pequeno ou grande para fazer a gestão. Sabe, ninguém é tão grande que não precise gerir nada, nem tão pequeno que não consiga gerir nada, né? Então, faça a gestão, faça essa avaliação, busque pelas coisas de mais qualidade, mais resultado, e não pelo imediatismo, pelo menor custo, a qualquer preço. E tenho certeza que com essas coisas sendo feitas em conjunto, o resultado é impossível não vir. Muito legal. Vinícius, uma mensagem final para a turma, uma conclusão do seu pensamento, da sua forma de ver. Permeou aqui, né, na gestão, na nutrição, eu acho que eu penso muito assim, nossa equipe, né, pensa muito assim, a gente não pode ter a coisa muito compartimentalizada, né, as coisas são integradas, um processo depende do outro, os cavalos são os mesmos, né, as pessoas são as mesmas, independente se a gente está falando de reprodução, de nutrição, de manejo, de rotina, de qualquer coisa. Naquele ambiente ali, naquele mundo, é tudo acontecendo com os mesmos indivíduos, né? Então, a gente não compartimentalizar, a gente ter uma visão mais macro mesmo, mais estratégica, né? E a partir daí a gente dando um zoom, como se fosse, né, aproximando ali em cada processo, em cada etapa, e as respostas vão aparecendo, né? À medida que a gente vai organizando isso, e o resultado aparece, né? A gente vê aí hoje, né, com mais força na área de treinamento e quantos pódios, né, nos últimos anos, talvez mais de 700 aí, eu acho que eu nem tenho a conta certa, mas de equipes consistentes, né, de equipes que acreditam no trabalho, que não acreditam na receita mágica, acreditam em acordar cedo, tratar bem dos cavalos, selar os cavalos, montar e entender onde que eu posso melhorar, qual que é o meu próximo passo. E aí essa evolução nunca para, né? Não tem limite para ela. Então é muito disso, assim, é buscar a excelência, buscar constantemente a melhoria contínua. E aí o resultado é inevitável, né? Não tem muito jeito, assim, é invariável e é o que a gente vê acontecendo, né? Não é uma coisa que sai da nossa cabeça, é uma coisa que simplesmente acontece. Mas a gente cria meios para que isso aconteça, né? Então, não vê a coisa muito compartimentalizada. Tem de ver a coisa como um todo, como ela é e como ela funciona. Perfeito, então. Você falou 700, isso foi no ano de 2019, Vinícius.
748, eu estou com a planilha aqui. Em 2020 a gente ficou mais de 200 dias parados, né? Em 2021 não foi diferente, mas mesmo assim a gente já caminha para mais de 1.100 do resultado de pista em uma raça específica, né? Que é o manga larga, e o Campolina também entra nessa contagem. Mas não necessariamente para quem está nos escutando, o objetivo é só pista, né? Tem um lazer, tem tudo. Concluindo aqui, o objetivo com clareza, entender que foi a participação do Fred, entender que não posso compartimentalizar o sistema de produção, né, de criação, que os pontos ali precisam estar conectados, que a equipe é primordial para alcançar esse resultado e para conduzir os processos, né? E, invariavelmente, quem faz um objetivo macro bem definido, quem conecta os pontos, né, os pontos que são multifatoriais dentro do Aras, conquistam melhores resultados. Eu queria agradecer fortemente quem esteve conosco até aqui, convidá-los a se inscrever no ConnectCast e compartilhar esse episódio com algum amigo que possa se beneficiar desse conteúdo em relação ao aspecto de gestão do seu Aras ou CTE. Até a próxima, fiquem ligados que vai ter mais ConnectCast, o podcast do cavalo. Till I can't